Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pim, estou aqui mais uma vez com muita honra, alegria, muito prazer, satisfação de poder compartilhar aquilo que temos de mais precioso sobre a face da terra, que é uma porção da Palavra de Deus. Primeira vez por aqui? Seja muito bem-vindo e entenda que isso daqui é feito tudo com muito amor, meus queridos irmãos. É apenas um celular, uma mesa e um pão que a gente compartilha aqui diariamente. E agora chegou um momento muito especial, porque hoje nós estamos inaugurando a leitura e meditação de mais um dos livros da Bíblia. É o livro de Esther, é um livro surpreendente. E a curiosidade é, apesar de não ter o nome de Deus citado de forma explícita, nós vemos a mão do Senhor em todo o tempo guiando esse livro. Nós vamos falar sobre 3 capítulos, os 3 primeiros capítulos do livro de Esther. Preparados? Pois agora chegou o momento de mais uma jornada de Discipulando pela Bíblia. E esse maravilhoso livro, ele começa citando uma grande festa que está acontecendo dentro do palácio do rei Assuero, também conhecido como Xerxes, o rei da Pérsia. Em meio ao luxo e ostentação daquele momento, o rei comete um erro movido pelo seu orgulho, porque ele tenta exibir a sua esposa, a rainha Vasti, diante dos convidados, mas ela acaba se recusando de ser mostrada como se fosse um objeto. Está lá em Esther, capítulo 1, versículo 12. Recusou-se a vir conforme a palavra do rei, por isso muito se enfureceu. Essa recusa acaba gerando uma crise ali no seu relacionamento. Vasti acaba sendo destituída do trono e um decreto é lançado. Toda mulher deve honrar o seu marido. Atrás do erro do rei, Deus está abrindo caminho para algo muito maior. Esther ainda está fora da cena, mas o trono acabaria se tornando vago naquele momento. E depois de algum tempo, o rei decide escolher uma nova rainha. Jovens de todo o império são reunidos em Suzã. Entre elas está uma jovem judia chamada Radassa, ou como ficou conhecida, o seu nome é Esther. Olha que interessante. Um detalhe aqui que eu gostaria de trazer para vocês. Ela era órfã e foi criada por seu primo Mordecai, ou em outras versões, Mardoqueu, que a orientou a não revelar sua origem judaica no contexto onde ela estava inserida. Esther se destaca pela sua graça e pela sua sabedoria. Ela acaba conquistando o favor de todos, inclusive do rei. E então, no 7º ano do reinado do rei Assuero, ela acaba sendo coroada como rainha. Esther capítulo 2, versículo 17. E o rei amou a Esther e pôs sobre a sua cabeça a coroa real. A lição que fica aqui é: Deus levanta pessoas improváveis para missões extraordinárias. Guarde isso no seu coração. E no final do capítulo, Mordecai, ou Mardoqueu, descobre uma conspiração contra o rei Assuero. Ele avisa a rainha Esther que o denuncia em nome dele, que faz a denúncia dessa trama contra o rei. Esse gesto, aparentemente simples, será decisivo no futuro da história desse livro de Esther. E já no capítulo 3, nós somos apresentados a Amã, um homem promovido pelo rei a uma posição de extrema confiança, vamos dizer assim, de extrema autoridade dentro do palácio do rei Assuero. E todas as pessoas o reverenciavam, Reverenciavam Amã, menos Mardoqueu, ou Mordecai, que se recusava a se curvar diante de Amã. Esther, capítulo 3, versículo 2, diz o seguinte: Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele. Amã, então, tomado de ódio, ele não quer apenas, vamos dizer assim, punir Mordecai, mas ele planeja exterminar todo o povo judeu, ou seja, toda a linhagem, toda a etnia de Mordecai. Olha só que nível de ódio daquele homem. É a semente ali de um decreto genocida contra o povo judeu. E podemos trazer aí um ponto-chave, porque nós vemos aqui Deus se manifestando de forma silenciosa. E eu vou demonstrar por quê. Por exemplo, para ir contra esse decreto de Amã, Deus ele já coloca quem? Uma judia no trono, uma rainha, estabelecendo ali uma posição de autoridade. Deus também levantou Mordecai, ou Mardoqueu, um judeu, salvando o próprio rei Xerxes, ou Assuero, de quê? De uma conspiração. Então nós vemos aqui Deus movendo 2 judeus, colocando eles em posições, um de autoridade e outro de posição de honra,
Para quê? Porque futuramente Deus ia utilizar essas peças no seu planejamento divino. E antes de finalizarmos a porção de hoje, vamos extrair mais alguns princípios espirituais poderosos contidos nesses 3 capítulos do livro de Esther. Vamos lá. Observamos o contraste aqui entre o orgulho dos homens e a sabedoria silenciosa de Deus. Esse orgulho dos homens é muito simbolizado por Amã. E a sabedoria silenciosa é Deus agindo nos bastidores para gerar um livramento para o seu povo. O nome do Senhor não aparece de forma explícita nos textos do livro de Esther, mas ele está rigorosamente ali presente, ali movendo as peças. Ele guia os tempos, ele posiciona as pessoas e antecipa os planos dos inimigos. A lição para hoje é: às vezes parece que Deus está em silêncio, mas na verdade ele está trabalhando nos bastidores. A injustiça pode parecer dominante, mas Deus já começou a reverter o cenário. O verso do dia que eu gostaria de deixar ao seu coração está em Provérbios, capítulo 16, versículo 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. Se você, querido irmão, hoje, nesse momento, está enfrentando situações onde tudo parece sem sentido, eu quero fortalecer o teu coração. Confie no Senhor, porque Deus sempre está preparando algo para trazer livramento para aqueles que o amam. Continue firme e confie em sua infinita bondade. E aí, gostaram do conteúdo de hoje? O conteúdo de hoje foi incrível. E se esse vídeo edificou o seu coração, chegou o momento de eu te pedir uma ajuda. Curte, comenta, compartilha, segue esse canal, porque você fazendo isso, você está me ajudando a pregar esse evangelho, a trazer porções da palavra de Deus a mais corações e mais vidas serão edificadas. Então me ajude a pregar o evangelho, por favor, ok? E agora chegou um momento também especial de me despedir de todos vocês, deixando a graça e a paz do Senhor Jesus e dizendo que amanhã, se assim o Senhor permitir, nós teremos muito mais. Shalom!